Então, lá no... Gente, preste bem atenção. Então, eles se esconderam porque estavam fazendo uma coisa errada. Você está entendendo? Então, às vezes a pessoa já começa o negócio tudo errado. Não tem a bênção do pai, não tem a bênção da mãe. É meio esquisito o troço. Não tem a bênção de Deus. Né? Depois o troço desmorona, é mais uma queda da pessoa. Olha o que está escrito aí, ó. Lá no livro de Juízes 14, não é isso? Olha o que está um casamento errado sem a bênção dos pais. Lá no Juízes 14, deixa eu... Nós sabemos, pessoal, que os filisteus, ele era inimigo do povo de Israel. Entendeu? Os filisteus eram inimigo do povo de Israel. E o que os filisteus queriam? Destruir o povo de Israel. Eles perseguiam o povo de Israel, o povo de Deus. E eles perseguiam o povo de Israel. Gente, é meio estranho o que eu vou falar com você, mas é verdade. Lá no livro de Mateus, fala sobre os filhos da luz e os filhos das trevas. Nem todo mundo nesse mundo está com Deus, não. Tem gente que é de Deus, está com Deus. Tem gente que é o demônio que está usando aquela pessoa. E às vezes uma pessoa que é de Deus, o que ela tem que fazer? Se ela tem uma vontade de namorar, casar, construir uma família, a melhor coisa que ela faz é procurar uma pessoa que seja de Deus. Você vai procurar uma pessoa que não tem nada a ver com Deus, infelizmente é um espírito maligno que está usando a pessoa, que você tiver ser feliz, você vai acabar sendo infeliz. Tem relacionamento que levanta você. O meu marido costumava dizer que por trás de um grande homem existe uma grande mulher, e vice-versa, né? Tem pessoas que Deus colocou na sua vida. Que Deus coloca na sua vida para vocês crescer juntos, prosperar juntos, vocês ser felizes juntos. Você entendeu? Mas tem pessoas que infelizmente não é Deus que coloca. E se o cara não vigiar ou a mulher não vigiar, de vez você ser feliz, aquilo vai derrubar você, vai estragar a sua vida. Eu lembro que o pastor Monte, ele estava conversando comigo uma vez, comigo, com a Natasha, com o pessoal lá. Ele, a Giane, ele estava falando o seguinte, que é sobre paixão. Tem que ter cuidado com paixão. Paixão não é a mesma coisa que amor. Paixão é série de tormenta, é uma concupiscência da sua carne. E aí ele estava falando que tinha um homem lá na igreja, eu não vou citar nomes. Tinha não, eu acredito que ele ainda está lá, porque eu conheço até o Ramon, mas não vou citar não, tá? Lá tem um monte de gente, ninguém vai saber o quê. Então, o que aconteceu com ele? Ele era apaixonado por uma mulher. Mas, irmão, o cara tinha muito dinheiro. Pensa no cara endinheirado. Cada culto lá ele chegava com um carrão Hilux, cada dia ele chegava com um carro diferente lá. Ele tinha a roupa dele, tudo aquela roupa chique. Como é que é? De vitrine, aquelas roupas caras. Ele passava lá embaixo e perfume embora. O cara tinha dinheiro. E ele era apaixonado por uma mulher, que ele chegava lá na igreja, eu já vi isso. Ele esperando o pastor atender ele sentava na cadeira chorando igual criança, cada mulher, porque a paixão é a melhor coisa que tem, a paixão não é amor. Aí ele ia lá, o pastor orava por ele e tal. E aí o que aconteceu? O pastor falou para ele o seguinte, irmão, larga essa Dalila. Isso aí não é mulher para você, não. Essa mulher não é de Deus na sua vida, isso é uma Dalila na sua vida. Isso vai afundar você. Ele ouviu?
Hã? Não. Que tem mulher que gosta do cara. Ou mulher, ou homem que gosta da mulher. Tem outros que o negócio deles é dinheiro. O que a Dalila sentia pelo Sansão? Hã? O negócio dela com Sansão era dinheiro. Não tinha nada a ver com amor. Aí a mulher foi tirando, olha, o cara foi perdendo. Perdendo daqui, perdendo dali. E o pastor falou para ele, irmão, acorda. Ai, essa mulher, e ele continuou. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu tudo, ela tirou tudo dele. Ao ponto dele ligar para o pastor, querido, hoje estou sem dinheiro da passagem. Sem carro, sem nada. E pegou o cara e meteu o pé. Hã? Estão entendendo? Ela depenou o cara e meteu o pé. Ele não tinha nem dinheiro para ir para o culto, ele não tinha. Só depois de estar no fundo do poço, na sarjeta, sabe? Porque às vezes acontece com as pessoas que nem aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo só lembrou de Deus, do pai, quando queria comer as bolotas dos corpos, não tinha. Só no fundo do poço da sarjeta que ele foi ver que aquele relacionamento não era para ele. Depois já tinha tirado tudo dele. Você entendeu? Então é triste. A pessoa quando não ouve pastor, não ouve pai, não ouve irmão, não ouve ninguém. E só vai vivendo na vida de qualquer maneira. Que der na cabeça dela, eu vou fazer. Ela vai lá e faz. Quer dizer, ela não vai pelo que Deus está falando, nos conselhos de Deus, não pensa direitinho antes de fazer, ela sai fazendo. E aí, todas essas atitudes, de qualquer maneira, isso tudo vai vir nas consequências. Você está entendendo? Daqui a pouco a vida da pessoa está toda destruída, mas é ela que sai fazendo troças de qualquer maneira. Ela não pensa, não vigia. Entendeu? Olha o que aconteceu com Sansão. Vamos lá. Aonde que está, Natasha, aquela passagem que você estava falando lá, da separação de Sansão? É aqui também? Quando se separou que o cara tomou a mulher dele. Então, vamos ver aqui. E desceu Sansão. E desceu Sansão a Tina. E vendo em ti uma mulher das filhas dos filisteus. Vamos dar uma paradinha aqui? Então, pessoal, eu esqueci de falar. Os filisteus eram inimigos os filisteus eram inimigos do povo de Israel. E Deus já tinha dado ordem que é para o povo de Israel não fazer aliança com esse povo. E ele falou, não dê as vossas filhas em casamento para nenhum deles. Você entendeu? Deus já tinha dado essa ordem. Não era para dar as filhas em casamento para o povo filisteu. Nem um homem de Israel casar com nenhuma filisteia. Que aquilo ali era um povo estranho, era inimigo de Deus. É quando você casa com uma pessoa que ela serve as trevas, ela não é de Deus. Entendeu? Você está casando com o inimigo. Troço é estranho, porque o que está em você é uma coisa, o que está na pessoa é outra. É totalmente diferente. A luz e as trevas não se dão. Ah, pastora, mas a senhora falou que a senhora orou lá para o seu marido. É diferente, a gente viemos do mundo junto. Mas se eu estou na presença de Deus, eu posso escolher com quem eu vou casar, ou jamais eu vou casar com uma pessoa do reino do mal. Se eu sou uma pessoa de Deus. Você está entendendo? Eles eram inimigos do povo de Deus. E o Sansão, que gostava de se aventurar até que acabou morrendo, ele gostava de aventura, né? Ele só se irmava para poder filisteia. Até que foi para Cova. Esse
Acabou com a vida dele. Aí o que aconteceu? E uma mulher das filhas dos filisteus subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: vi uma mulher. Sansão não podia ver uma mulher. Tinha que acabar. Gente, isso é um demônio, sabia? Isso leva o cara à perdição, gente. A pessoa que tem esse espírito, ele não consegue servir a Deus de jeito nenhum, ou a mulher. Isso que acabou com Sansão. Sansão tinha uma concupiscência, ele não podia ver uma mulher. Isso aqui não é Dalila, não, gente. Vocês vão entender. Isso aqui ainda não é Dalila, não. Isso é outra mulher filisteia. Aí o que aconteceu? Vim intimar das filhas dos filisteus. Agora, não. E declarou-se, ele veio e o que ele falou? Ele declarou para o pai e para a mãe dele. Foi lá: olha, pai, mãe, viu uma mulher. Mais ou menos assim, você chega lá perto do teu pai e da tua mãe, ó. Arrumei uma namorada. Só, meu Deus, como é que é aí? Quando a pai e a mãe não aprovam, cuidado. Não, bem bom. Entendeu? Aí ele está falando aqui, ó. Viu uma mulher intimada, das filhas dos filisteus. Agora, pois. Não, gente. Subiu no 2 e declarou seu pai e a sua mãe. E disse: viu uma mulher intimada das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomarei por mulher. Ó, vou casar com a filisteia. Mais ou menos assim. Achei lá uma filisteia lá, mãe, linda, estou apaixonada, vou casar com ela. Aí olha o que aconteceu. Porém, seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulheres entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o povo, para que tu vais tomar uma mulher filisteia. Olha só o que ele perguntou. Vem cá, não tem uma pessoa cristã não para você se casar? Uma pessoa que é de Deus? Será que todo o povo de Deus não tem uma mulher de Deus para você se casar? Não? Você vai casar, pegar logo, querer casar logo com as filhas dos filisteus, no caso do povo inimigo. É aonde a pessoa está na igreja, gente, tem tanto cristão, a pessoa quer casar, a pessoa está toda servindo aos troços, não sabe nem o que a pessoa serve. Vocês estão entendendo, sim ou não? Porque, gente, se você é de Deus, por que você não procura uma pessoa de Deus para você casar? É querer arrumar problema, pessoal. Se você já veio com a presença de Deus assim, tudo bem, é do seu marido, é sua esposa, você já tem filhos, né? Vamos consertar o negócio. Mas se a pessoa já está na igreja, para que ela vai arrumar uma pessoa lá de fora, pessoa cheia de problema? Aí os demônios estão agindo lá, você não sabe nem o que está ali, por isso que tem tanta morte, sabia? Eu conheço uma mulher, o marido dela largou ela é cristã, largou ela para ir pegar uma mulher do povo inimigo. Porque a mulher dele era cristã, os dois eram da igreja. Ele largou ela e conheceu uma outra mulher e foi morar com a amante. Um dia lá, não sei que doideira que deu na cabeça da amante, porque era um espírito que já estava nela, ele não viu. Ele já era para ter enxergado que tinha um espírito nela, desde o momento que ela estava sendo usada para tirar ele de casa. Se ela sabia que ele era casado, sabia que ele era da igreja, que ele tinha a esposa dele, está certo tirar ela de casa? Sim ou não? Já tinha um demônio ali, mas ele foi assim mesmo. O pastor avisou ele: não vai, irmão, vigia. Aí ele apaixonado, né? Foi. Aí o que aconteceu? Essa mulher teve um espírito lá que usou ela lá, e os dois brigaram dentro do apartamento, e essa mulher picou ele todinho. E isso aí, pessoal, não é um caso que me contaram.
A esposa dele é muito minha amiga, tem um tempão que eu não vejo ela. Aquela irmãzinha lá, a irmã da trancinha lá, ela é muito minha amiga. Ficou ela, eu lembro quando ele morreu, eu encontrei com ela na porta da igreja, ela estava arrasada. Ele deixou o filho, deixou minha netinho dele, essa netinha. E a amante matou ele, cortou perna, braço, cabeça. Quer dizer, quando ele tomou a decisão de morar com aquela mulher, ele não procurou saber quem ela servia, quem estava dentro dela. Você está entendendo? Então, às vezes a pessoa vai se relacionar com a outra pessoa, que às vezes tem um demônio ali, ela está indo até para a morte, não sabe. Quantos também foram aí, eu consigo relacionar com a mulher e não sabia que a mulher tinha outro? Tem, irmão. Às vezes a mulher tem outro cara. Aí você está indo igual um bobão, o cara te pega na rua aí. Aí tu gosta de ficar com a mulher dos outros, né? O cara morre sem saber nem por que está morrendo. E vice-versa, né? Você está entendendo? Tem mulher que vai se relaciona com o cara e está toda feliz, não, esse é o amor da minha vida. Daqui a pouco a mulher, tem mulher que não faz, mas manda fazer, sabia? Eu vi um caso desse aí, a mulher descobriu que o namorado, sei lá, o marido dela arrumou outra mulher lá, ela pagou para matar a mulher. A mulher morreu inocente, que a mulher não sabia nem que o cara tinha outra mulher. Vocês estão entendendo? Sim ou não, gente? Mas por que isso? É falta de juízo. A mãe perguntou a ele, vem cá, você não tinha uma pessoa do povo de Deus para você casar? Não, falou, cara, é louco, uma filha, louco o povo inimigo. Aí o que ele disse? Não há, a mãe falou, não há porventura entre as filhas do teu irmão, nem todo o povo, para que tu vais tomar uma mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. Ele está falando, você vai poder lá um dos filisteus, daqueles incircuncisos, aquele pessoal que não tem a Deus. Aí disse, e disse-lhe Sansão ao seu pai, olha só o que dá a rebeldia, pessoal, preste atenção aqui para você não perder nada. E disse Sansão ao seu pai, tomai-me esta, porque me agrada dos olhos. Olha só, olha o que dá a rebeldia. Não, eu quero essa. Essa que eu gostei. Essa agrada meus olhos, quer dizer, ele não queria saber quem era a mulher, o caráter da mulher. Tem gente que não quer saber se a pessoa é honesta, se a pessoa não é honesta, se a pessoa vai ser uma boa esposa ou se vai ser um bom marido. Ela olha a aparência. Deixa eu ver. Aquela ali, aquele lá. Mas, irmão, isso não quer dizer nada. Aí você vai em casa por causa disso, daqui a pouco a mulher está botando lá um chifre. Já viu aquela mulher que gosta de brigar todo dia? Não tem homem que aguente, gente. O cara vai, chega no trabalho, a mulher está azeda, a mulher está namorada, a mulher quer briga. Tem outros que é ciumento igual um troço. O cara estava trabalhando, você tá lá. O cara não tem sossego. E vice-versa a mulher. Tem homem que é grosso. Aí vai casar só porque o cara parece. Como é que é o nome daquele homem? Como é que é? Aquele homem lá que caiu desse céu lá. Como é que é? Exterminador do futuro. Tem aquele homem calpeladão lá. Aí a mulher olha lá. Irmão, às vezes o cara é um mau caráter. Não vai cuidar de você, não vai te dar valor. Tá nem aí para você, o negócio é o que você tem. A mesma coisa a mulher. A mulher, que é esse caso aí que eu te contei que o pastor pregou, que o pastor falou lá. A mulher não estava pegando, a mulher não queria saber de nada do cara, não. O negócio dela era Hilux, é o que ele tinha. Acabou, meteu o pé. Não tinha mais nada para tirar. Você está entendendo? E o Sansão, esse bobão aqui, ele não olhou o caráter, ele não procurou uma pessoa de Deus. O negócio dele era, não, essa aqui me agradou. Era o negócio da carne. Mas você não vai
Desculpa falar, gente, porque vocês também já estão um pouco mal, às vezes tem que aprender. O sexo não vai aprender você toda vida, não faz o casamento, não, gente. O casamento não é só isso, não. Você está entendendo? Daqui a pouco vem filha, a pessoa fica presa ali, uma tristeza, porque as pessoas têm sentimento, não é só cama, não. Você entendeu como é que funciona? E tem gente que é insuportável você viver com a pessoa cheia de demônio, é um jugo desigual. Ela, de vez de botar você para cima, ela põe você para baixo. De vez de te ajudar a levantar, ela te derruba mesmo. O diabo está ali. Você está entendendo? Olha esse cara aí que eu te falei, que ele foi atrás de aparência. A mulher manifestou lá, picotou ele todinho. Que linda, né? Que bonitinha ela, picando ele, perna, braço, cabeça. Se ele soubesse que ia acabar assim, ele ia atrás disso. Ele pegou uma mulher que tinha um espírito maligno, a mulher não tinha caráter. E ele largou uma mulher de Deus para estar com a outra, vai ver por aparência. A outra era mais nova, fazia umas coisinhas diferentes, opa, morreu, igual Sansão. Entendeu? Você tem que, quando você for escolher uma pessoa para casar, você tem que escolher a pessoa pela qualidade. Não é só cama. Isso aí não segura ninguém muito tempo, não. Entendeu como é que funciona? E o Sansão, ele não estava nem aí se a mulher era de Deus ou não. Ele falava, nossa, me agradou os olhos. Entendeu? Aí o que aconteceu com ele? Aí ele disse assim, ó. E disse Sansão ao seu pai, não, tomarei esta, porque ela me agrada os olhos, tá vendo? Ele não agrada o coração, não, é os olhos, é uma coisa da concupiscência da carne. Eu vi que ele olhou lá as coxinhas da mulher meio grossinha, alguma coisa ele viu lá, entendeu? Que ele achou que aquela ali era a mulher certa para ele. Aí olha o que aconteceu. Mas seu pai e sua mãe, presta bem atenção, hein? Mas seu pai e sua mãe não sabiam que vinha do Senhor, pois buscavam ocasião contra os filisteus. Porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Está vendo como é que estava a situação? Eles eram contra Deus. Eles eram inimigos de Deus. Aí ele disse assim, ó, desceu, pois, Sansão, prestem atenção nessa história, gente, vocês têm que prestar atenção nessa história, porque essa história é uma história muito bonita. Essa é uma história linda para quem não pode obedecer pai e mãe, não obedecer quem. Aí ele disse assim, ó, desceu, pois, Sansão com seu pai, com sua mãe, a Timar, e chegando às vinhas de Timar, eis que um filho de leão bramando e saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que fendeu do alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem o seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Ele rasgou um leão no meio, sem nada na mão, de tão forte que é a força do Sansão. E desceu e falou àquela mulher, e agradou os olhos de Sansão. Ele foi lá e tomou a mulher. Não, essa que agradou os olhos, entendeu? Gente, pior coisa que tem teimosia. A pessoa arruma problema, por isso que Deus falou, né? É fácil demais viver em paz. A gente que complica tudo, gente. Aí o que ele fez? E depois de alguns dias, voltou a ele para tomar, apartando-se do caminho, ao ver o corpo do leão morto. Eis que o corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel, e tomou das suas mãos e foi andando e comendo dele, e foi-se ao seu pai e sua mãe e deu-lhe a eles, e comeram, porém não lhes deu a saber
e tomaram mel do corpo do leão. Da onde ele tirou o mel? Talvez se a mãe e o pai soubessem, ninguém ia comer, não. Hã? Aí o que aconteceu? Descendo, pois, seu pai, aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumava fazer os jovens. Eles fizeram ali um banquete, né? E sucedeu como o vice tomaram 30 companheiros para estarem com ele. Aí aqui o Sansão fez um enigma, né? Ela fez um enigma. Aqui, essa festa aqui, eles fizeram para comemorar lá o casamento lá. A união dele com Sansão, dela com Sansão. Ele tomou ela como um casamento. E antigamente, o casamento era isso aqui, ó. Né? As pais conversavam, tal, depois fazia uma festa, abençoava ali e pronto, entendeu? Naquela época não tinha esse negócio de ir lá no cartório, assinar papel, isso aí também foi criado mais assim, uma lei dos homens, né? Do casamento na igreja, uma festa que você dá com a bênção, né? Vai lá na frente, o pastor abençoa. E faz uma, já viu que o casamento da igreja é assim, você faz uma festa, casamento, o pastor abençoa lá, o casal e tal, todo mundo faz aquela festa, favor de mel, mas não existia o casamento no cartório. O cartório hoje em dia é uma lei que é mais assim para garantir os direitos também, né? Antigamente tinha tanta mulher abandonada com filho, tá? E às vezes o cara não dava uma assistência, o cara vivia 50 anos com a mulher, depois largava aquela mulher, ia ficar com o outro, ficava por isso mesmo. Então criaram lá uma lei para garantir também os direitos, né? Tempo que a mulher ficou ali do lado, ajudando ele e tal. E hoje em dia a pessoa vai lá e casa, faz aquela união estável para ter aqueles direitos, né? Então, isso aqui, eles fizeram uma festa aqui, e o Sansão todo, gente, preste atenção nessa história, ele tomou a mulher em casamento, mas lembra que o pai e a mãe não tinham aprovado? Sim ou não? Aí, olha o que aconteceu com o casamento de Sansão. E aí, o Sansão, o Sansão já vinha sendo enganado desde lá de trás. Sansão já vinha sendo enganado com o negócio de mulher desde lá de trás. Você sabia que o Sansão, a Dalila, não foi a única mulher que enganou o Sansão? Quem sabia disso? Você sabia? Quem foi mais que enganou? Olha o que ela fez com ele. Ficou olhando, essa mulher que ele casou. Disse depois Sansão: eu vos darei um enigma a adivinhar. E se nos 7 dias das bodas nos declarar, e descobrir, eu darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes, né? E se eu não puder declarar, vos lhe darei a mim 30 lençóis e 30 mudas de vestes. O Sansão falou assim: vou criar um enigma. Você vai fazer o seguinte: se eu ganhar, você vai me dar X. Se eu ganhar, eu dou X. E aí ele criou aqui um enigma. Vamos lá. Aí ele disse: mas isso aqui ele não falou com a mulher, né? Com a mulher, né? Ele estava falando de convidado, o pessoal que estava lá na festa. Entendeu? Quem ali adivinhasse o enigma, isso aí. Aí o que aconteceu? E eles disseram: dá-nos o enigma e a adivinhar, para que ouçamos. Aí o pessoal: não, pode falar, fala aí o enigma. Então ele disse: do comedor saiu a comida. Vamos ver se vocês vão saber decifrar isso aqui, pessoal. Quem sabe desse enigma de Sansão, levanta a mão. Hã? Ninguém sabe esse enigma de Sansão, sabe? Vamos lá. Ele está falando aqui, do comedor saiu a comida, e a doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. Do comedor saiu a comida,
e do forte saiu a doçura. Que enigma é esse, pessoal? Não está difícil não, gente. Se vocês prestassem atenção no comecinho da história até o fim, vocês entenderam. Hã? Eu vou dar uma dica a vocês. Eles tirou o que de dentro do leão que ele matou? Ah, se você entendeu, do comedor saiu a comida. Hã? E do forte saiu o leão. Aí ele ficou 3 dias, né? E não puderam declarar o enigma. Agora, olha aqui, tadinho de Sansão, ó. E sucedeu que no 7º dia disse a mulher de Sansão: persuade a teu marido. Eles disseram: vai lá, pergunta o teu marido. E Sansão já vinha sendo enganado lá de trás. Sansão só a pior coisa que tem é o homem que não pode ver uma mulher. O diabo engana o cara toda hora, gente. Tem que vigiar. Entendeu? Por isso tem que fazer as coisas direitinho, Senhor. Os caras foram lá, virou para a mulher dele: vai lá, convence seu marido a falar para a gente qual é esse enigma, para a gente ganhar um negócio em cima dele. Aí o que aconteceu? Persuade a teu marido que nos declara o enigma, para que porventura não queimamos a fogo a ti e a casa do teu pai. Ameaçaram ela ainda. Vai lá, e senão ela vai ficar brava lá. Chamaste-vos aqui para possuir o que é nosso. Não é assim. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: não somente me aborreces, e não me amas, pois deste aos filhos do teu povo um enigma a adivinhar, e não me declara. Igualzinha da Lila. Você não me ama não, Sansãozinho. Porque você deu um enigma para todo mundo, mas você não fala para mim que eu sou mulher. Entendeu? Aí o que aconteceu? E não me declaraste, e ele diz: eis que nem a meu pai, nem minha mãe eu declarei. E te declararei a ti, mas nem minha pai e minha mãe eu contei. Tu acha que eu vou contar para você? Entendeu? Aí o que ela diz? E chorou diante dele 7 dias, em que celebrava as bodas. Quando está celebrando o casamento, eu vou chorando todo dia. Por isso que eu estou falando. Já pensou? Choradeira sendo na lua de mel? Sim ou não? 7 dias a mulher chorando do lado dele. Quem aguenta o meu amor? Quem vai querer uma lua de mel desse jeito? Fala a verdade. Eles comemorando o casamento. Mas ele não escolheu a mulher pela qualidade. Ele não escolheu uma pessoa de Deus. Ele foi escolher uma pessoa que tinha nada a ver com Deus. Aí o que aconteceu? Sucedeu, pois, que ao 7º dia ele declarou, porquanto o importunava. Tá vendo? Igualzinha da Lila. Ele, quer saber? Você está todo dia choradeira, todo dia, vou te falar o que é. Aí declarou enigma aos filhos do seu povo, né? Não, ele declarou para ela. E ela, o que fez? Foi lá e declarou, traiu Sansão, né? Igual Dalila. Foi lá e contou para geral o enigma. E disseram depois os homens daquela cidade no 7º dia, antes do pôr do sol: que coisa há mais doce do que o leão? E que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhe diz: se vós não lavrasse com a minha novilha, nunca tereis descoberto meu enigma. Então o Espírito do Senhor, tão poderosamente, tão possantemente, se apossou dele, que desceu
escalonitas e matou deles 30 homens. 30 homens, né? E tomou as suas vestes e deu as mudas de vestes aos que declaravam o enigma. Porém, acendeu a sua ira e subiu à casa do seu pai. Olha como é que aconteceu. A mulher que ele tomou, que o pai e a mãe falou, o pai e a mãe aconselhou, gente, filho, precisa aprender a obedecer ao seu pai e à sua mãe. Você está entendendo? Principalmente quando a pessoa é de Deus. E o pai e a mãe, quando é de Deus, nunca vai botar você numa furada. E ele não quis ouvir o conselho do pai e da mãe para procurar casar com uma mulher de Deus, uma mulher daquele povo. E ele não olhou a mulher, né? Ele escolheu uma mulher do povo inimigo, e ele não olhou as qualidades da mulher, não olhou o caráter da mulher, não olhou a aparência. Na primeira oportunidade que ela teve, o que ela fez com ele? Vamos ver se vocês estão entendendo. O que ela fez com ele? Traiu ele, igual a Dalila. Você está entendendo? Na primeira oportunidade que ela teve, ela traiu ele. Se ele tivesse tomado uma mulher de Deus, uma mulher de caráter, uma mulher virtuosa, uma mulher temente a Deus, não teria traído ele. Você está entendendo? Quer dizer, essa mulher não era confiável. Essa mulher não era confiável, não era a pessoa certa. Aí, gente, olha, agora que vai vir a parte mais séria de tudo. Ela traiu ele contando o enigma. Não é isso? Que não era para contar. Ela traiu ele contando o enigma que não era para contar. Mas se ela tivesse traído ele de outro jeito, ou se essa mulher aqui tivesse, sei lá, mais... Porque naquela época não existia muito isso não, mas hoje em dia existe. Se ela tivesse traído ele de outro jeito, ela tivesse até tido um ex-namorado, e se essa mulher tivesse mais? Está entendendo? Que a mulher não era muito confiável. Vamos trazer para o dia de hoje em dia. A pessoa, de vez de procurar uma pessoa de Deus para casar, uma pessoa confiável, ela vai procurar uma pessoa lá fora, ela não sabe quem é a pessoa, não sabe se o diabo está usando a pessoa. De repente a pessoa não é muito confiável, e às vezes a pessoa não é nem a única pessoa na vida dele ou dela, já teve até outros, e de repente a pessoa está até com uma AIDS, não vem escrito na cara não, gente. Às vezes a própria pessoa que se relaciona com a outra não sabe que tem AIDS. Porque tu sabia que o certo era esse, mas ninguém faz isso. A pessoa que está imunda, não é certo a pessoa ter relação antes do casamento, está errado isso. O casamento, o relacionamento íntimo é para o casamento. A moça e o rapaz que está lá na igreja, lá e tal, tem que fazer as coisas direitinho. Se ela quer ter uma pessoa, ela tem que procurar uma pessoa que seja de Deus. E o apóstolo Paulo falou, né? Pode casar desde que seja no Senhor, que seja uma pessoa de Deus. Então, essa pessoa, o certo dela é procurar uma pessoa que seja de Deus, namorar, noivar, tudo direitinho, para depois do casamento ela ter um relacionamento íntimo. Vai uma pessoa, vamos supor assim, uma moça, um rapaz, que são pessoas assim, não de Deus. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, a pessoa não tem uma maldade. Uma moça, uma jovem que foi criada dentro da igreja. Entendeu? Cresceu ali no evangelho, um rapaz. Ela não tem aquela maldade no coração. Aí conhece um rapaz aí do mundão, o cara já veio, sabe? Já teve outros relacionamentos. Ou vice-versa, o rapaz da igreja, quietinho, talvez, a mulher já veio de outros relacionamentos. Você não sabe nem de onde a pessoa veio.
com quem ela se relacionou, com quem ela estava. Aí a pessoa vem com uma AIDS, pô, tu já pensou, você quietinha, serviu a Deus a sua vida inteira, estragar a sua vida, fazer um relacionamento errado, isso não tem, é sério isso, gente. Então eu estou falando assim, não é o certo a pessoa ter um relacionamento antes do casamento. Mas vamos botar assim, vamos supor que uma pessoa lá do mundo lá errou o alvo e saiu com um cara ou saiu com uma mulher. Tá entendendo? Você caiu, a pessoa do mundo lá caiu em tentação, saiu com o cara. Não era para acontecer, mas aconteceu. Ou saiu com uma mulher. O certo essa pessoa depois tinha que ir ali em Nova Iguaçu, tem um lugar ali. Hoje em dia não tem só de Nova Iguaçu. Eu acho que tudo quanto é posto por aí deve ter. Você deveria ter procurado uma clínica e fazer um teste de HIV. Ela saiu com uma pessoa. Ela não conhecia, não foi escrito nada na teste, não. O certo é ela fazer um teste de HIV e depois ir lá confirmar, para ver se está tudo certinho e vigiar para não cair mais nisso. Porque não vem escrito na teste. Da mesma maneira que essa mulher traiu ele, que ela era da mulher dos inimigos, filisteus, contando o enigma, ela podia ter traído ele de outro jeito, ela não era confiável. Gente, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, isso é sério. Ah, mas eu amo a Bernardina. Eu digo que a Bernardina já teve 2, 3 namorados. Esse namorado da Bernardina, será que estava puro? Será que estava paz? Como é que estava? Não, mas ela disse que não está, ou ele disse que não está. Como é que você sabe? Foi lá fazer o teste? Hoje em dia não dá para confiar no que os outros falam, não. Desculpa falar, mas não dá, não. É muito sério isso. E ele foi enganado, foi traído, mas por que ele foi traído, pessoal? Vamos ver se estão entendendo muito comigo. Ele não ouviu o conselho da mãe, não ouviu o conselho do pai. Ele foi nem de Deus, ele não ouviu o conselho. Ele não perguntou nada a Deus, se era para ele casar ou não, ele saiu metendo as caras. E a mãe e o pai ainda falou, por que você não toma uma mulher do nosso povo? Por que você não toma uma mulher que é de Deus, uma pessoa séria? Entendeu? Não vai te enganar, não vai trair. E sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu no casamento de Sansão. E declara ele, porém aceitou a sua ira e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão, foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. Aproveitaram o reboliço ali, que o Sansão estava nervoso, arrumou uma confusão, pegaram a mulher dele e deram para outro cara. Entendeu? Aí o que aconteceu? E aconteceu depois de alguns dias que na cega do primo, Sansão visitou sua mulher. Ele foi lá, não sabia de nada, vou lá visitar fulano, minha esposa, com um cabrito e disse: entrarei na câmara da minha mulher. Porém o pai dela não deixou entrar. Ops, peraí, você não vai entrar não. Como assim? É para minha mulher. Porque disse seu pai, por certo dizia ele, que de toda aborrecidas, de toda sorte que ideia teu companheiro. Eu pensei que você não ia voltar mais por causa daquela confusão. Eu dei ele do seu amigo aí, seu companheiro do seu amigo. Rapaz, a mulher, mal Sansão virou as costas, já foi com outra. Mas por que isso, pessoal? Essa mulher não era mulher certa para Sansão. Ele foi atrás de aparência, não foi? Cadê o caráter dessa mulher? Mal o marido dela virou as costas, ela já estava com outra. Por que ela era desse jeito? Porque a Bíblia já está falando claramente, ela era do povo inimigo, ela não era do povo de Deus. Então, quando a pessoa vai casar, vai ter um relacionamento, você tem que procurar ver direitinho se aquela
pessoa é de Deus, se não é, se aquela pessoa tem um bom caráter, se não tem. Porque senão você vai ter problema. Olha aqui o casamento de Sansão. Um minutinho que ele se afastou, quando ele voltou, a mulher já estava com outro. A mulher não era confiável. E outra coisa, naquela época não tinha. Se nessa brincadeirinha que ele pegasse mais, e acabar com a força de Sansão. Gente, é sério. Hã? Tu acha que se essa mulher amasse mesmo Sansão, ia esperar o Sansão virar as costas, ele tá todo homem. Quem ama não tem costume de trair, não, gente. O amor é uma coisa muito forte. Vocês não estão entendendo isso. Você está entendendo? A pessoa que ama de verdade, ela não consegue estar dormindo com outra pessoa, beijando outra pessoa. Isso é amor. Você entendeu? E a mulher, mal Sansão virou as costas, quando volta lá, cadê? A mulher já estava com o outro. E ainda fala ainda, eu dei pro teu companheiro. Coisa séria, né? Aqui, ó. Então, de sorte que dei teu companheiro. Porém, não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela, compra para o seu lugar. Eu vou à casa da irmã dela. A irmã dela também é bem bonitinha, entendeu? O cara falou. Entendeu? O Sansão ficou indignado, como assim, gente? Aí ele diz assim, ó. Então Sansão disse acerca dele: inocente sou esta vez para com os filisteus. Quando me fizesse mal, ele falou: poxa, eu inocente, você me traiu. Está entendendo? Ele era inocente, mas não tão inocente. Porque ele devia ter obedecido o pai e a mãe dele. Ter procurado uma pessoa de Deus para casar. Não ouviu. A Bíblia diz aqui: obedecei os vossos pais no Senhor. Honra teu pai e tua mãe. Quando o pai e a mãe batem o olho, cuidado, hein? Isso aí não é para você não, você vigia logo. Deus estava usando o pai e a mãe dele para ele não cair nessa furada. Deus já tinha mostrado para o pai e para a mãe que essa mulher não era confiável, que essa mulher não era de Deus para ele, mas ele insistiu. Aí o que aconteceu? Você vai tentar um relacionamento, você vai quebrar a cara. Isso é, se a pessoa não pegar uma doença, depois mais um tombo que a pessoa levou por não ouvir. E outra coisa, se Sansão tivesse aprendido com essa experiência, ele não teria morrido na mão da Dalila, tá? Por que ele morreu na mão da Dalila? Porque Dalila ainda depois disso aqui. Por que ele morreu? Foi ele de novo atrás do outro filisteu, mesmo tendo sido traído, foi traído de novo. Ele cometeu o mesmo erro. A gente não pode ficar cometendo o mesmo erro. Porque ele já não tinha tido essa experiência com essa mulher, que não era de Deus? Tinha não. Para que ele foi se meter de novo com outro filisteu? Acabou morrendo. Por quê? A pessoa comete o mesmo erro. Em vez de aprender, não vou lá. Então, olha o que ele fez. E foi Sansão e tomou 300 raposas e tomando tições, as virou cauda em cauda e pôs um tição no meio de cada duas caudas. Até a pobre da raposa pagou o pato. Não é não? Ele foi lá pegar a raposa, queimar a raposa, tadinho. O pobre da raposa não tinha culpa de nada. E chegou o fogo, e chegou o fogo aos tições, e largou os nesse área dos filisteus. Assim abrasou os molhos, e com a cega do trigo, e as vinhas com as oliveiras. Então disseram os filisteus: quem fez isso? E disseram: Sansão, o genro do Timinita, porque ele tomou a sua mulher e deu ao seu companheiro. Ai, sobrando. Foi ele estava com raiva aí porque tomou no chifre? Mais ou menos assim. Ele com raiva porque
tomou um chifre, botou fogo tudo. Não tem gente que é assim, casa com a pessoa errada, não consulta Deus, depois é traído e quer matar. Ou a mulher que é traída, quer mesmo matar e botar fogo, mas irmão, por que você não buscou a direção de Deus antes? Por que ele não obedeceu o pai e a mãe? Sim ou não? Entendeu? A pessoa fica brava, vai me tragar, vai me só. Tem gente que bota fogo na mulher, ele botou na plantação, tem gente que não, tem gente que vai lá, bota, toca fogo na mulher, ele traiu, você vai avisar, vai preso, ou presa, fica lá confuso na cadeia, destruiu a vida. Por causa de um relacionamento, é tudo isso aqui por quê? Porque ele não escolheu a pessoa certa de Deus, ele não ouviu o pai e a mãe. Aí o que aconteceu? Vamos lá. Aí ele disse assim: então disseram os filisteus, quem fez isso? De Sansão, o genro de Timita, porque ele tomou a sua mulher e deu ao seu companheiro. Não é isso? Então subiram os filisteus, queimaram ele e seu pai. A mulher morreu, botaram fogo na mulher e no pai dela. Foi por causa deles, então vão queimar eles também. Olha só, gente, olha o estrago que aconteceu, a tragédia que aconteceu por causa da falta de juízo de Sansão. Por não obedecer o pai, até o pai da menina pagou o pai. Às vezes as nossas escolhas erradas prejudicam até os pais, sabia? Porque tu viu aí uma reportagem aí, que deu uma doideira no carro, não deu uma doideira no carro, foi um espírito que usou ele. E ele tocou fogo na sogra. Tu viu essa reportagem? Eu vi lá no dentista, estava na taxa do dentista, foi no carnaval. Ele foi lá, sei lá o que a sogra fez, revoltado, ele foi lá, tocou fogo, matou o sogra, queimado. Agora você vê, tu já imaginou o arrependimento daquela mulher de ter se envolvido com aquele cara que matou a mãe dele queimada, a mãe dela queimada? Tadinha, até a família pagou, porque tinha um demônio no cara, ela não viu. Vai ver que a mãe tinha avisado ela, se afasta desse cara. O diabo ficou meio irritado, né? A mãe coloca aquela propaganda, não vai só para lá. Queimou a mãe. Entendeu? Até o pai da menina pagou, morreu queimado também. Aí o que aconteceu? Então lhe disse Sansão, assim é o vez de fazer, pois havendo de vingar, olha a ideia dele, havendo de vingar eu de vós, então cessarei. Mas ele estava errado. Ele estava errado que ele se vingar porque foi traído, porque a mãe e o pai avisou para ele não, para ele procurar uma mulher de Deus. Se fosse uma mulher de Deus, jamais tinha traído ele. Fosse uma pessoa de Deus, jamais tinha traído ele. Aí o que aconteceu? Ele feriu com um grande ferimento a perna, juntamente com a coxa, e desceu e habitou no cume da rocha em Etá. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por lei. E aí, agora, isso aqui não foi lá na frente, Sansão cometeu o mesmo erro. Porque aqui ele já tinha tido essa decepção com a mulher filisteia, não é? Lá na frente ele se aperfeiçoou por quem? Dalila, que era o quê? Filisteia. Ela era um povo que ele devia tomar juízo, porque ele já tinha sido traído, já tinha sido enganado. Estão entendendo? A teimosia dele, a desobediência dele, ele já tinha se decepcionado, gente. Uma pessoa errada, uma pessoa que não era de Deus, já tinha sido traído, já tinha sido enganado. De vez em aprender com erro, não, ele continuou insistindo com erro. Mas só que a Dalila foi diferente. Entendeu? Porque aqui, quem morreu foi a mulher, mas lá na mão de
de ficar insistindo no erro. Quer ver? A gente não vai tudo não, tá, gente? Você já vai orar quando a gente vai embora. Só vou ler só o título aqui para você. Ó. Ele não aprendeu com erro. Ele já tinha sido enganado, já tinha sido traído, já teve uma experiência frustrante, né? A mulher que não era de Deus, ele foi lá tentar de novo e acabou morrendo. Entendeu? É o que eu falo, gente. A gente não pode insistir no próprio erro. Glória a Deus. Ó, foi? 16. 16. Ele está falando aqui, lá no 16, versículo 14, olha o que está escrito aí. Ó. E depois disso aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Sorek, não é isso? Uma mulher do vale de Sorek. E de Sorek, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e diz: persuade-o e vê que consiste a tua grande força. De novo, o diabo usou o quê? Uma mulher para enganar o Sansão de novo. E uma mulher o quê? Filisteia. Mesma coisa. Só que dessa vez ele morreu. Não conseguiu escapar. Então, Jesus, a gente não vai lá não, então eu não dando uma explicação. Jesus, ele disse o seguinte: ele tomou um homem de dentro da aldeia, que era cego. Todo mundo pediu a ele, ele tirou o homem de dentro da aldeia e ele curou o homem. O homem voltou a enxergar. Mas Jesus deu uma aviso a ele: olha assim, olha, você já está bom, vai para sua casa agora. Não entre mais na aldeia. Você entendeu? Ele tirou aquele homem da aldeia, curou ele. Falou: vai embora agora para sua casa, mas não entre mais na aldeia. A aldeia tinha alguma coisa na aldeia que cegava aquele homem e fazia mal para ele. Pastor, o que é isso? Não volte atrás naquilo que Jesus te inventou, gente. O Sansão, ele insistiu no erro, ele já tinha tido uma história triste. Imagina lá, você saber que você foi traída, a mulher morreu queimada, o sogro também. Aí lá na frente, de novo, ele foi arrumar logo uma mulher filisteia, podendo arrumar uma mulher de Deus, uma pessoa séria. E não obedeceu o pai e a mãe, que tinha falado: tanta mulher, meu filho, do nosso povo, mulher de Deus, que você vai procurar logo uma mulher que não tem nada a ver com Deus. Isso custou a vida dele. Entendeu? Então, principalmente, pessoal, eu sei que vocês estão casados, a palavra de Deus abrange a todos, né? Nós não devemos voltar atrás porque Jesus tirou a gente, mas principalmente jovens. Não é só daqui não, tem muitos jovens que assistem no Face, assistem no Instagram, assistem no YouTube. Você vai casar, se é uma pessoa de Deus, procura uma pessoa que seja de Deus, gente. Por isso que o apóstolo Paulo falou: deixe que seja uma pessoa do Senhor. Procura uma pessoa séria, que não vai te trair, não vai te trazer dor de cabeça. E outra coisa, casamento de Sansão foi um fracasso, acabou para ele. Não foi para frente. Mas por que não foi para frente? Efésios 6, vamos lá, por que não foi para frente? O pai e a mãe avisou ele: olha, essa mulher não é de Deus. Não foi para frente por causa disso aqui. Efésios 6, versículo 1. Rapidinho. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais, aonde? No Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para quê, pessoal? Para que tu
cultivar bem e você viva muito tempo sobre a terra. A vida do Sansão não foi bem, porque olha a derrota que aconteceu no casamento dele. E ele viveu pouco tempo, porque ele morreu. Depois ele morreu na mão de Dalila, mas já viu ali que ele era desobediente, com a mãe e com o pai. Já viu ali que ele era desobediente. Entendeu? Amém? No livro de Gálatas, a gente não vai lá não, tá? Está escrito assim, não vos torne a Bíblia está dizendo que a gente não deve se deixar circuncidar, não torne a voltar para o jugo, mais ou menos assim, para o jugo da escravidão. Não torneis a meter de novo no jugo da escravidão. Estai firme na liberdade que Cristo te libertou. Às vezes Deus já libertou a pessoa vai lá e volta e deu curar. Jesus já deu um livramento, a pessoa vai lá e volta e deu curar. Tem uma hora, pessoal, que a pessoa não sabe se vai sair mais. Sansão, eu não li tudo não, gente. Pega essa Juízes 16, que a gente acabou de ler. Lê em casa, você vai ver que ele já aconteceu isso com essa mulher. Entendeu? Esse juiz, eu não li agora para não estender aqui. Já tinha acontecido isso com essa mulher, essa tragédia toda. Se você ver no Juízes 16, antes dele sair com a Dalila, ele tinha dormido com uma prostituta. E quase que os inimigos pegou ele. Aí saiu dali, da prostituta para atrás da Dalila, então acabou morrendo, irmão. Tem uma hora que Deus não pôde guardar mais. Entendeu? Essa mulher traiu ele assim, mas se é hoje em dia, os caras, a pessoa está com uma AIDS, uma vida, a gente só tem, irmão. Não vai atrás desse negócio de gato tem 7 vidas, não, vai um montão de gato instalado aí no asfalto aí, foi atropelado, morreu na hora. Sei lá, de repente você está pensando, eu sou um gato, eu sou uma gata, eu tenho 7 vidas, não é assim não, irmão. Vida a gente só tem, irmão. Glória a Deus. Gente, vamos orar pelo nome de Jesus. Está chegando o culto jovem aí, estou pedindo o pessoal que puder colaborar. Por falar em jovem, gente, a gente precisa se juntar para ajudar aí os cultos jovens, né? Tem muita coisa boa que os jovens aprenderem para não errar o alvo. E mês que vem vamos estar fazendo um culto jovem. Então a gente está pedindo o pessoal. A gente está querendo fazer um cachorro quente e um refrigerante para dar de lanche. O pessoal que puder ajudar a colaborar, cada um dá uma salsicha. Não uma salsicha não, pessoal. Senão não dá, né? Senão cada um dá uma salsicha, que você chega com uma salsicha, não dá nem para a pessoa. Eu vou lá por dentro. O que puder ajudar em uma salsicha, o outro ajudar no refrigerante, né? Cuidado com as flechas do inimigo. O pessoal que puder ajudar no refrigerante, dar uma massa de tomate, o outro ajuda a fazer o cachorro quente. A gente tem que se unir. Glória a Deus. E quem puder estar colaborando, já é bom já falando, olha, eu vou dar a salsicha, agora para a gente estar botando na agenda, para não correr risco com tanto de gente dá o tomate, ninguém dá o pimentão, entendeu? Aí é bom a gente já avisando já o pessoal. Glória a Deus. Amém? Vamos orar pelo nome de Jesus? E glória a Deus, pessoal. Vamos fechar nossos olhos. Vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós vimos na tua presença. Glória a Deus, nós viemos agradecer o Senhor por esse conselho, essa palavra que o Senhor nos enviou. Como o Senhor tem sido bom e misericordioso de nos ensinar o caminho certo, Pai, que nós devemos seguir. Eu oro pela vida de cada irmão, de cada irmã, e também pela vida de cada pessoa, Pai, que está aí procurando, aí orando ao Senhor, né? O seu relacionamento, o seu parceiro, a sua parceira, certo? Que o Senhor não deixe o seu povo ser enganado, ser traído. Oh, Pai, mas que o Senhor venha dar visão espiritual, discernimento. É para
Senhor, porque a sua palavra diz que o que Deus uniu, o homem não separa, mas se for o diabo, vai separar. Então, que essa pessoa consiga procurar a pessoa certa no Senhor, pessoa certa de Deus. E que ela não vinha errar o alvo como Sansão, Pai, que acabou perdendo até a vida por se envolver com pessoas que não tinham nada a ver com o Senhor. Mas que o Senhor venha estar ajudando aí os jovens, Pai. Até mesmo os adultos que desejam ter um casamento, que o Senhor venha dar visão espiritual, Deus. Em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a nunca voltar atrás naquilo que o Senhor já nos libertou. O Senhor falou que nós somos daqueles que seguimos para o alvo, mas não somos daqueles que retrocedem, que voltam atrás para a perdição, mas aqueles que perseveram para a salvação. E Pai, em nome de Jesus, eu estou paralisando a ação do mal e exigindo que saia do marido, da esposa, do casamento, dos filhos, da prosperidade, da fonte de renda, que solte a vida de cada pessoa, saúde, que vai embora e não volte mais em nome de Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso, eu estou abençoando todas as famílias, todas as pessoas. Pai, que a paz do Senhor, o Espírito Santo do Senhor esteja na vida de cada pessoa. E tudo isso, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu consagro, Senhor, esse líquido que está no seu altar. Eu peço todo o coração que for mergulhado aqui acontece conforme essa pessoa orou. Estou abençoando a todos que estão aqui, os que estão no Face, que todos sejam abençoados em nome de Jesus e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Gente, pode mergulhar o coração aqui, escreve seu pedido de oração, pode estar botando aqui. Vamos na paz do Senhor, mas vamos escutar esse conselho de Deus. Amém? Às vezes tem pessoas que ficam assim, tem pessoas que às vezes vêm na igreja e ficam assim, não sei como é que a pastora sabe da minha vida, como é que o pastor sabe da minha vida. Irmão, Deus sabe da sua vida. Glória a Deus, Deus sabe de tudo. O negócio é, vamos orar, e graças a Deus, vamos obedecer a Deus, amém? A paz, irmão. Guigui. Guigui evangelista. Tudo bom? A paz, meu filhão. Glória a Deus. Lúcia. Gente, Deus abençoe todo o pessoal aí do Face, tá? Uma semana aí abençoadíssima para todos em nome de Jesus. Amanhã, se assim Jesus permitir, gente, a gente vai estar botando aí o link da rádio. A gente vai estar lá na Web Rádio, Web Rádio Tech. É uma rádio, mas ela é online. Você vai clicar lá no link e aí vai abrir a rádio e você vai estar ouvindo. A rádio funciona todos os dias, mas eu vou estar lá em nome de Jesus, lá umas 3h30 da tarde, eu vou estar entrando lá para trazer uma palavra abençoada, tá? Eu só vou lá às quinta-feira, na Web Rádio e PEC. Tem outras programações, mas eu vou estar só às quinta-feira, tá? E também sexta-feira na campanha de libertação. Em nome de Jesus, nós vamos estar aqui. Glória a Deus. E graças a Deus. Tudo bem, João?